Estou lendo um estudo do Novo Testamento e aqui estou na introdução. Aqui ele está falando das cartas, inclusive já falou do apóstolo Paulo, falou de Tiago, falou de Pedro. Agora ele está falando de João, as cartas de João. As outras cartas católicas chamam a nossa atenção para uma série de correntes e contracorrentes doutrinárias e éticas na vida da Igreja nas últimas décadas do século I e começo do século II. As cartas de João provavelmente vêm da província da Ásia, a parte ocidental da região a qual 1 Pedro foi enviada. Com base em 1 João, percebemos que tinha havido um desvio considerável das igrejas daquela área em relação a uma nova e atraente forma de ensino que os seus propagadores apresentavam com o avanço em relação ao que tinha sido ensinado anteriormente. Quais eram os critérios pelos quais poderiam saber com segurança se esses ensinos eram certos ou errados? Se, como está praticamente certo, o autor de 1 João é o presbítero, que escreveu 2 e 3 João. Ele estava numa posição em que podia ser especialmente útil a amigos mais jovens que estavam perplexos diante do novo ensino e do recente desvio. Ele era conhecido como presbítero ou ancião, provavelmente não em um sentido oficial, mas porque era um sobrevivente da primeira geração de cristãos. Ele pertencia àqueles que tinham testemunhado os eventos salvíficos e seguido Jesus durante o seu ministério na Palestina. Ele podia, portanto, dar uma resposta bem fundamentada à pergunta: este novo ensino é uma interpretação fiel do evangelho inicial? Não disse o presbítero, não é? O evangelho originário, que era desde o princípio, é a mensagem que vocês foram instruídos, não esse novo ensino que alguns estão achando tão atraente. Eu sei porque eu estive lá e estou escrevendo para compartilhar com vocês o que eu vi e ouvi, junto com meus companheiros nos primeiros dias em que a vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada. 1 João 1:2. Portanto, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. 2.24. A mensagem que João diz ser desde o princípio é evidentemente a mesma em essência que é proclamada por Paulo. Esse era um critério, outro era algo que eles podiam discernir por eles mesmos. Os novos mestres afirmavam ter atingido um estágio avançado na experiência espiritual em que estavam além do bem e do mal. Eles declaravam que não tinham pecado, não no sentido de que tivessem atingido a perfeição moral, mas no sentido de que o que podia ser pecado para os que estavam em um estágio menos maduro de desenvolvimento interior já não era pecado para o homem perfeitamente espiritual para ele. As considerações éticas tinham deixado de ser relevantes. A este, o presbítero responde que as considerações éticas nunca podem deixar de ser relevantes para o Evangelho, visto que Deus é luz. Os que têm comunhão com eles precisam viver na luz, o seu caráter precisa ser marcado pela bondade e pela verdade. Essa é a contraparte joanina da ordem de 1 Pedro 1:15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, visto que Cristo era puro e justo. Os que se chamam pelo seu nome devem ser puros e justos também, e acima de tudo precisam se amar uns aos outros, de acordo com o mandamento e ordem dele. Os novos mestres não eram notórios pelo seu amor. Ao contrário, eles limitavam a sua iluminação a uma elite e minoria de almas especialmente dotadas. Mas no Evangelho a verdadeira iluminação está disponível para todos os crentes sem distinção. Vocês, não menos do que eles, estão entre os iniciados. Esse é o dom do Santo e por meio dele todos vocês têm conhecimento. 1 João 2:20. Além disso, a interpretação que esses novos mestres faziam do Evangelho era tão falsa que não tinha o direito de ser chamada cristã. Eles negavam a encarnação, negavam que Jesus Cristo tinha vindo num corpo humano
Não importava se isso era defendido por argumentos ou comunicado por declaração profética, precisava ser refutado. A declaração profética não vinha necessariamente do Espírito de Deus, poderia vir de algum outro espírito. Essas declarações precisavam ser testadas pelo seu testemunho acerca de Cristo. Se eles se negassem a afirmar a verdadeira encarnação dele, então procediam evidentemente do espírito do anticristo. 1 João 4:3. Antes de falasse que negasse a encarnação de Jesus, né, para negar a dor, para fundamentar os milagres, né? Aí fundamenta a heresia e fundamenta anticristo, né, no caso, doutrina de anticristo vai ser. Nesse novo ensino, podemos reconhecer prenúncios do gnosticismo no século II, que se manifestou numa rica diversidade de formas, mas manteve de maneira coerente uma oposição dualista acentuada entre o espírito e a matéria, que ameaçava as doutrinas cristãs da criação, encarnação e ressurreição. Uma das formas que assumiu foi o docetismo, que ensinou que a humanidade, portanto também a morte de Cristo, foi somente aparente, não é real. Próximo do final do século I, Cerinto, tradicionalmente o líder herege ao qual o presbítero mais se opôs, ensinou que o Espírito de Cristo veio sobre o homem Jesus no seu batismo e o deixou imediatamente antes da sua morte na cruz. Isso talvez explique a insistência em 1 João 5,6, em que Jesus veio por meio de água e sangue. Não somente por água, mas por água e sangue. O Cristo que foi batizado é o Cristo que verdadeiramente morreu. Em 2 João, o presbítero admoesta a igreja a que está escrevendo a não dar apoio nem hospitalidade às pessoas que vêm com esse ensino subversivo. Em 3 João, ele se queixa que em uma das igrejas sobre as quais ele exerce autoridade, espiritual, tenham negado a hospitalidade aos mensageiros que ele tinha enviado. Embora isso possa ter acontecido por motivos de rivalidade pessoal, não de divergência doutrinária, mas nos aspectos da administração da igreja e do debate teológico nestas cartas, nos encontramos na véspera da evolução bem conhecida do século II. Judas e 2 Pedro. As últimas cartas católicas, Judas e 2 Pedro, atacam uma forma de gnosticismo incipiente que, ao considerar a matéria moralmente neutra, rejeita toda restrição ética e a atos do corpo. Judas descreve os que defendem essa linha como ímpios que transformam a graça de nosso Deus em libertinagem, Judas 4. Em 2 Pedro, eles são condenados como os que interpretam mal o evangelho da graça livre e argumentam, em termos anteriormente reprovados por Paulo, que devem continuar pecando para que a graça aumente. Romanos 6:1. E como pessoas ignorantes e instáveis que torcem para a própria destruição deles. Os escritos do nosso amado irmão Paulo. 2 Pedro 3:15 e 16. Os seus excessos antinomistas podem ser deduzidos do fato de que o juízo que os aguarda é prefigurado pela queda dos anjos que foram cativados pelas filhas dos homens e pela destruição que caiu sobre as cidades da planície, Judas 6:7, 2 Pedro 2:4. Esses libertinos se autodenominavam espirituais. No grego é pneumatikoi, mas a sua vida mostrava que eram pessoas que não têm o espírito. Judas 19. Quando Judas diz que eles causam divisões,
Versículo 19, ele provavelmente tem em mente a classificação da humanidade em espirituais, eles mesmos, psíquicos, os que queriam ganhar para o seu modo de pensar, e os carnais, os de fora, incluindo todos que estavam incuravelmente ligados ao evangelho apostólico. Aliás, de Judas são eles mesmos que são os psíquicos, os quais seguem a tendência da sua própria alma, NVI, mas ele usa a palavra como Paulo faz em 1 Coríntios 2,14. Do homem que não tem o Espírito, que não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Assim como os falsos mestres são chamados anticristos em 1 João, aqui os libertinos são descritos como cheios de si, Judas 16, pronunciando palavras de vaidosa arrogância, 2 Pedro 2,18, em uma linguagem que ecoa a descrição que Daniel faz do pequeno chifre, como tendo uma boca que falava com arrogância, Daniel 7,8, e do rei obstinado que dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus, dos deuses, Daniel 11,36, figuras do Antigo Testamento, segundo as quais o anticristo do Novo Testamento é moldado. Embora 2 Pedro incorpore a essência de Judas, também acrescenta ensinos próprios para a estabilidade de cristãos que estavam em perigo de ser abalados nos seus fundamentos pelas correntes da mudança. Em particular, trata do problema causado pela demora da parousia ao relembrá-los de que Deus não calcula o tempo como os homens fazem, e que se o dia do Senhor é adiado, o propósito é dar ao homem mais uma oportunidade de arrependimento. Não tinha o próprio Paulo dito que a bondade de Deus tinha o propósito de conduzi-los ao arrependimento, Romanos 2,4. Mas não se deve abusar dessa bondade divina. O dia do Senhor certamente virá com a dissolução do mundo atual e o início de novos céus e nova terra, onde habita a justiça, 2 Pedro 3,13, e os que esperam que esse tipo de consumação devem viver uma vida de justiça, justiça e paz aqui e agora. As cartas católicas estão em harmonia com as cartas de Paulo e com o restante do Novo Testamento na sua ênfase nas implicações éticas do Evangelho. E que termina então acerca das cartas de Judas e 2 Pedro.